O programa de hoje traz para você um assunto que todos nós devemos nos preocupar: açúcar ou adoçante? Para isso nós trouxemos aqui a nutricionista Cassiana Bonandi e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. E essa coisa também de dieta da sopa, dieta da lua, e fica essa doideira, na verdade. E quando a gente chega no nutricionista, a gente fala: doutor, eu quero perder 10 quilos para ontem. Não é por aí. Então ela vai explicar como substituir, sobre as dietas restritivas, enfim. Ela vai falar sobre várias coisas que estão ligadas ao açúcar e ao adoçante, inclusive autoestima, tá? Que é uma coisa muito interessante. Depois, na nossa culinária, você que tem intolerância à lactose, hoje nós vamos fazer um mousse com biscoito sem lactose e com os produtos novos da Celita, que são o leite zero lactose, o creme de leite zero lactose e o requeijão também zero lactose. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Nós estamos aqui com a nutricionista Cassiane Bonandi e ela vem falar para a gente sobre um assunto muito interessante que todos nós queremos saber, né? Açúcar ou adoçante? Quanto que pode, quanto que não pode? Qual que deve ser usado e qual o que não deve ser usado? Cassiane, primeiro quero dizer que é um prazer muito grande ter você aqui e esse assunto é muito interessante, não é? Com certeza. Mas vamos lá então, açúcar ou adoçante? Primeira pergunta. Então, tudo depende do objetivo da pessoa. É só emagrecer ou é qualidade de vida? Quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente sempre orienta e pede para a pessoa optar pelo açúcar, mas diminuir a quantidade. E nós temos diversos tipos de açúcar no mercado. Uhum. O açúcar cristal, que é o branco, né, que é o grande vilãozinho, que a gente pede para diminuir a quantidade ou substituir pelo açúcar demerara, pelo mascavo, pelo de coco. Ele é mais escuro, né? É aqueles mais escuro e tem o sabor da rapadura, né? Isso. É mais marronzinho e tem o sabor da rapadura. E quando ele passa pelo processo, ele não passa pelo processo de refinamento igual ao açúcar branco. Então ele continua mantendo as vitaminas e os minerais. Tá, ele faz menos mal. Ele faz menos mal, Ok. Porém, em relação a calorias, ele tem a mesma quantidade calórica do açúcar branco. Tá, entendi. Por isso que é fazer a substituição quando se fala em saúde, fazer a substituição e sempre diminuir a quantidade. O café, por exemplo, eu não consigo de jeito nenhum tomar o café com adoçante ou eu não consigo tirar o açúcar branco. Vai optar pelo açúcar que é mais saudável, porém diminuir a quantidade porque ele é muito calórico também. Então, não quer dizer que você trocar um açúcar pelo outro, você pode colocar mais do outro, de forma alguma. De forma alguma. Bem explicado. Isso, tá. até porque esses 3 tipos de açúcar, eles acabam adoçando mais. Então, é bom mesmo para diminuir a quantidade. Ok. E quando se fala em adoçante, sempre preferir os que são naturais, que é o stevia, o eritritol e o xilitol. Lembrando que eles não são marcas. Olha isso que interessante. Isso não é uma marca, tá? Isso. Isso é... É o tipo de... ele passa por um processo menos agressivo, menos industrial, né? E são os tipos de adoçantes mais naturais, que é o que a gente indica para a pessoa, que vem da cana de açúcar também, como o açúcar. Então, a gente indica para o paciente esses 3 tipos e lembrando da quantidade também. Por ele não ter grande quantidade de caloria ou alguns não possuem caloria nenhuma, isso não quer dizer que a pessoa deve consumir em excesso. Porque tudo em excesso é prejudicial à nossa saúde. A pessoa bota um pouquinho de café, assim, 10 gotas de adoçante. Eu quero bem docinho, 10 gotas. Não. Controlar, né, de acordo com a quantidade que está consumindo do café e sempre escolher o mais saudável. E quando se fala em suco,
O próprio suco, a própria fruta, ele já tem o adoçante natural dele, já tem o açúcar natural que é a frutose. Então não precisa inserir o açúcar, né, na fruta, no suco de fruta, por exemplo. Então, de preferência, sempre o suco de fruta sem açúcar, e sem adoçante. Isso. Cassiane, frutas com suco ou frutas naturais? Sempre preferir a fruta, porque ela possui mais fibra. Quando você bate a fruta no liquidificador, ela perde parte dessas fibras. As fibras fazem com que a gente consiga, o sangue, ele absorve menos açúcar, né? Uhum. A fibra dá uma controlada nessa questão do açúcar da glicose para o sangue, dá uma controlada nessa questão também. Se conseguir associar as fibras, aveia, chia, linhaça com a fruta, é melhor ainda. Que vai ajudar no processo também do bom funcionamento do intestino. Nossa, olha que aula, gente. Agora, outra coisa, Cassiane, tirar totalmente o açúcar, sim ou não? Não. Primeiramente, não. A questão é avaliada de um modo bem individualizado e personalizado de acordo com a necessidade da pessoa. Qual é a necessidade? É apenas emagrecimento e não apresenta nenhuma patologia? Vamos diminuir aos poucos o açúcar e fazer as substituições inteligentes? Porque quando a gente tira o açúcar totalmente do plano alimentar da pessoa, a pessoa não consegue seguir 100% ou 90%, porque o açúcar, ele mexe totalmente com o nosso psicológico. Então, da mesma forma, a pessoa está acostumada a consumir o açúcar e tira totalmente, a pessoa fica nervosa, mal-humorada, depressiva. E quando for comer algo doce, uma barra de chocolate, por exemplo, vai comer a barra inteira ao invés de comer 4 tabletinhos, né, que seria o recomendado por dia. Gente, olha que interessante. O que mais assim me apavora quando eu penso que eu vou no nutricionista é eu chegar lá e ele falar comigo assim, tira isso, não pode mais, então a gente nem vai. Acontece isso? Acontece muito. Muitas pessoas, elas acabam não indo ao nutricionista porque acham que o nutricionista vai passar uma dieta restritiva. E tudo que é restritivo remete ao sofrimento. Olha e quem isso. quer sofrer? Quem quer emagrecer sofrendo? Ninguém. Todo mundo quer ficar magro e feliz. Magro e feliz é comendo o que gosta. Então não adianta a gente cortar tudo que a pessoa gosta e a pessoa emagrece, mas não é feliz. A gente tem que ser feliz. Com e certeza, quem não é feliz comendo, né? É tudo questão de equilíbrio mesmo. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. O açúcar mexe com o psicológico. Isso é sério? Totalmente, isso já é comprovado. Da mesma forma que o açúcar às vezes deixa a gente mais agitado, a falta dele acaba deixando a gente também mais nervoso, mais estressado. O açúcar, ele é como um alívio, né? Uhum. A gente tem que ter um doce para aliviar. E não adianta cortar totalmente esse doce. Olha só, a gente vai para o intervalo, já nós estaremos de volta. E eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito interessante e que uma pessoa mandou uma pergunta. Antigamente, ela comia rapadura, ela comia tudo quanto é tipo de doce. Hoje, aos 80 anos, as filhas falam, tira totalmente o doce. Já essa pergunta vai ser respondida para você. Não saia daí. De volta, nós estamos aqui com a nutricionista Cassiane Bonandi e a gente está falando sobre açúcar. Ou você fica sem, passando mal, sentindo depressivo, enfim, a gente deve ou não deve tirar tudo. Mas tem uma pergunta de uma senhora que fala, poxa, na minha infância eu comia rapadura, melado, por que tirar sempre açúcar? Como é que é essa coisa do idoso, Cassiane?
Então, o importante é avaliar se esse idoso vem apresentando algum tipo de patologia. Está apresentando diabetes, alguma taxa desregulada. Se não tem nada desregulado, se a saúde está em perfeito estado, não há necessidade de cortar o açúcar. É claro que alguém deve cuidar desse idoso, preparar alimentação, né? Então, é sempre ofertar uma alimentação bem variada, com bastante legumes, verduras, porque o idoso não vai sentir tanta essa necessidade de consumir o açúcar. Se alimenta bem, não tem tanta necessidade. Porque os próprios alimentos possuem o açúcar natural, né? Então, se alimenta bem, não tem essa necessidade de comer grandes quantidades de açúcar. Olha que bacana isso, Cassiane, quando a gente chega no nutricionista, a gente quer emagrecer 10 quilos ontem, não é em 6 meses, a gente quer tudo muito rápido, né? Como que funciona essa coisa de trabalhar o psicológico para que isso possa ser bem feito, para que dê continuidade? Porque não é emagrecer para ir para o verão, é emagrecer para ter saúde, não é isso? Da mesma forma que a gente emagrece 20 quilos em um ano, a gente não adianta querer emagrecer esses 20 quilos em um mês, né? Houve todo um processo para ganhar esses 20 quilos. Então, da mesma forma, acontece com o processo de reeducação alimentar e de perda de peso. A pessoa precisa ter paciência e seguir uma alimentação bem regradinha para conseguir eliminar esses 20 quilos durante o próximo ano, né? Não adianta fazer algo radical, eu vou emagrecer 20 quilos. Isso mexe tanto com o organismo da pessoa, com a mente da pessoa, que quando a pessoa vai comer algo que ela cortou e que ela gosta muito, pode acabar gerando a compulsão. A compulsão pela comida, a compulsão por outras situações, pode levar à depressão também. Então não é interessante cortar, é o equilíbrio. E fazer o acompanhamento mesmo. Tá. Uma outra pergunta, é substituível colocar coisas doces, por exemplo, passas, maçã que tem um gostinho às vezes doce, alimentos doces, na comida para substituir o açúcar, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, as frutas, por exemplo, elas são ótimas como sobremesas, para fazer uma vitamina, não precisa adoçar. Bate o leite, um mamão, por exemplo, metade de um mamão e gelo, bastante gelo. Você toma essa vitamina, você vai perceber que ela tá bem docinha. Substituições como a banana pelo açúcar num bolo. Se você vai fazer um bolo de aveia, ao invés de colocar o açúcar, você coloca a banana. Olha que bacana. Coloca a maçã, que ela fica bem docinha, né? As frutas têm a própria frutose, que é o açúcar natural das frutas. Não vou dizer que não fazem mal, porque tudo em excesso faz mal, mas quando é de uma forma moderada, fazendo essas substituições da fruta pelo açúcar, é bem mais saudável. Alguma coisa que você recomende? Isso não coma. Peguei pesado agora, hein? Como a gente estava falando em relação aos adoçantes, é saber escolher mesmo os adoçantes, evitar os que são industrializados, que são artificiais, né? Dá preferência pelos naturais. E não tem o que dizer o que isso não coma, esse alimento não coma. É tudo de uma forma bem individualizada mesmo, de acordo com cada pessoa. Cada prescrição é de forma individualizada e é o equilíbrio da vida, né? É saber balancear mesmo, a menos que a pessoa tenha alguma restrição, alguma patologia que não possa consumir determinado alimento. Existem aquelas pessoas que não conseguem mesmo emagrecer, que fazem de tudo e aí tem que ir para uma cirurgia bariátrica? Existem? Existem aquelas pessoas que não querem. Quem quer realmente que não consegue. Tem força mesmo de vontade. Isso, porque quem realmente quer é apenas fazer um processo de reeducação alimentar, ter paciência, muita paciência, para persistir, né, no processo. E bastante atividade física. Olha, isso é importantíssima. Muito. Fundamental. Atividade física. Fundamental no processo de emagrecimento. A alimentação e atividade física. Ok. A gente falou o programa inteiro sobre o açúcar, né? Sobre
as dietas, enfim, sobre os adoçantes. Você acha que toda essa composição, as pessoas ficam naquela dieta, hoje vou fazer dieta da sopa, dieta da lua, dieta não sei o quê. Nada disso. É o que as pessoas, deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Não. E a dieta, toda dieta, a dieta da sopa, da lua, ela vai restringir. Ela não vai restringir? Vai, a gente só e vai você poder vai comer restringir esse determinado alimento para sempre? A gente não vai restringir. Um dia você vai voltar a comer. E é a questão de comer em excesso. Nossa, eu me privei tanto tempo de comer esse alimento, hoje eu quero comer, mas eu não vou comer um pedaço, eu vou comer 2 pedaços, 3 pedaços, né? Porque eu passei muito tempo sem comer. E volta tudo de novo, é o efeito sanfona, né? Vai e volta. Volta tudo de novo. Eu queria te agradecer muito. As pessoas que estão nos assistindo, que falam assim, Cassiane, eu vou conseguir se eu tiver força de vontade, eu vou conseguir emagrecer. Eu queria que você falasse nessa câmera aqui. Todos conseguem se tiverem força de vontade? Então, todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Tem que fazer o acompanhamento com um profissional que é habilitado, fazer um tipo de atividade física. Eu sempre falo que você é capaz, você é incrível, você consegue tudo que você quer na vida. E por que não vai conseguir emagrecer? A pessoa consegue emagrecer de forma saudável e consegue se manter magro, que é o mais importante. Isso é o mais importante. É o mais importante. Tá bom, querida. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Gente, eu achei ela fantástica. Deu o recado certinho, não é verdade? Tudo de bom, fique com Deus. Agora a gente vai pro o nosso alimento hoje. Então, depois do comercial hoje, quem tem alguma intolerância à lactose vai se dar bem com a gente. Não saia daí porque vocês vão adorar. Bom, a Celita acaba de lançar os produtos zero lactose. Então, olha só, nós temos requeijão zero lactose, nós temos creme de leite zero lactose e o leite zero lactose. As pessoas que gostam de doce tinham essa grande dificuldade. Por quê? Como fazer um doce? Sem creme de leite, sem requeijão, sem leite, enfim. Agora nós não temos mais esse problema, né? E eu descobri um biscoito maisena zero lactose. Então, olha só, mãozinha bem lavadinha. Lembra daquele docinho que a mãe da gente fazia? Olha isso, com um biscoitinho molhado no leite zero lactose. Ó, olha que delícia, hein? Molhou o biscoito. Vamos lá, botar ele no potinho. Nossa, gente, olha, eu fiz lá em casa para testar. Mas ele fica tão gostoso, biscoito bem molinho, ó, quebrou aqui, ó, bem molinho. Bom, aí você vem com o que para dar um sabor bem gostoso? E vamos tirar aqui que caiu um pedacinho. Para dar um sabor bem gostoso, nós vamos botar um pouquinho de granola. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. Esqueci da colherzinha. Ó, nós vamos pegar a granola, que ela tem um ar docinho, nós vamos jogar por cima. Então, vai ser uma torta de granola. Pode usar e abusar. Ó, e você fez uma mistura do creme de leite com o requeijão zero lactose, num tamanho assim, e eu coloquei 10 gotinhas de adoçante. Escolhe bem direitinho o adoçante, igual a doutora aí falou, a nutricionista falou, né? Porque o adoçante, ele tem que ser uma coisa boa, menos industrializado possível. Novamente, biscoito. Nossa, gente, isso fica muito gostoso. Pode demorar não, senão o biscoito fica muito molinho. Mais uma camada de biscoito. Ó. Zero lactose o biscoito. Não esquece, hein, gente. Já tem o biscoito zero lactose, o maisena. Ó, biscoito. Mais uma camadinha de
granola, que é muito gostoso. A granola você pode, assim, usar e abusar. Olha que delícia. Olha isso. E o creme? Creme de leite, vou falar de novo, um pacotinho de creme de leite, 2 colheres de requeijão, tudo 0 lactose, e bota 10 gotinhas de adoçante, um adoçante bem gostoso. E como não é a família toda que tem intolerância à lactose, né? A gente faz pouquinho para aquela pessoa comer fresquinho, né? 1 dia, 2, pronto. Então você faz 3 camadinhas desse biscoito, tá? E 3 camadinhas dos outros produtos também. Nossa, mãe, mas fica muito gostoso. Olha isso. É uma sobremesa para quem não pode, né? Porque tem tanta sobremesa gostosa e a pessoa que tem intolerância à lactose. Eu vou fazer outras sobremesas aqui, bem gostosa. Então, ó, caprichou na granola. Nossa, quem não vai gostar disso, pelo amor de Deus? E eu falo sempre que o creme de leite, a gente pode usar e abusar do creme de leite, né? Porque ele é muito gostoso. E esse 0 lactose também, ele tem um sabor excelente. Então, olha só. Caprichou bastante. Essa receitinha aqui, eu vou mandar um beijão para Claudinha. Claudinha, querida, obrigada. Ela que me mandou essa receitinha, que ela tem intolerância à lactose. Ela falou, Eluz, vou te mandar umas 3 receitinhas que eu faço em casa. Olha isso, gente, olha. Guardou aqui. Ai, que delícia. Ó, o que nós vamos fazer? Como eu já fiz em casa, experimentei, sei que é gostoso. Ó, você vai pegar isso aqui e vai botar ele por cerca de 20 minutos no congelador. Não é na geladeira, é no congelador. Cerca de 15 a 20 minutos. Depois ele vai estar bem gostoso, aquele geladinho mesmo, e você vai adorar. Eu queria mandar um grande beijo para todos vocês telespectadores, para aqueles que assistem a gente, que mandam mensagem. Quero mandar um beijão para Rosane Campos, que foi a parapsicóloga que esteve aqui, e ela falou, Eluz, eu estou tão feliz, eu recebi 3 ligações de vitória, e eu fico muito feliz com isso, que vocês estão assistindo e que a gente traz cada dia que passa para vocês boas mensagens, bons profissionais, enfim, a gente tenta fazer o melhor. Beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Daqui a 20 minutos experimenta o seu produto 0 lactose, tá bom?